Olá amigos, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Atrás de mim está a Catedral Nossa Senhora da Glória, uma igreja com 200 anos que foi construída por vários barões do café e que tem uma presença muito forte na história da cidade de Valença. A festa mais tradicional e mais antiga da cidade de Valença é a festa de Nossa Senhora da Glória, no dia 15 de agosto. Mas eu já contei a história dessa igreja para vocês, é uma igreja que tem uma história riquíssima, belíssima. Inclusive, nós vamos falar sobre ela no documentário Os Tesouros Ocultos dos Barões do Café. Mas hoje nós vamos mostrar para vocês o Museu Sacro da Catedral Nossa Senhora da Glória. E quem vai nos conduzir é o professor Raimundo César de Oliveira Matos, historiador, membro da Academia Valenciana de Letras, autor de vários livros e um conhecedor muito grande desse museu. Vamos lá? Olá, todos bem-vindos aqui à Catedral Nossa Senhora da Glória de Valença. Eu sou o Raimundo e vou hoje conduzir vocês a uma visita ao museu que pertence à nossa catedral. Sejam todos bem-vindos. Bom, gente, a gente já está aqui no Museu da Catedral Nossa Senhora da Glória. A cidade de Valença tem vários museus muito interessantes e esse é mais um deles. Como eu já falei para vocês, a Catedral Nossa Senhora da Glória é uma igreja bicentenária que faz parte da história da cidade de Valença e também da história do Brasil. Mas antes de continuar, eu quero pedir você para se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, curtir a nossa página, divulgar, deixar o seu comentário, sugestão de novos temas, tá bom? E eu tô aqui com o professor Raimundo Matos, membro da Academia Valenciana de Letras, escritor, historiador, meu amigo, foi meu professor na faculdade e é ele que vai nos guiar por esse belíssimo museu. Esse museu conta a história praticamente desde a fundação, fala dos seus bispos, fala dos padres. Então, a história da catedral se mistura com a história da cidade de Valença. Professor Raimundo, muito obrigado por nos receber aqui. Como o professor Antônio Carlos falou no início, estamos aqui no Museu da Catedral Nossa Senhora da Glória de Valença. Esse museu teve a sua criação em data relativamente recente. Nós levamos em conta os 200 anos já da construção da catedral. Segundo consta, as primeiras peças foram aqui reunidas pelo Monsenhor Antônio Salerno, que chegou na diocese, junto com o Dom André Arcoverde, criação da diocese em 1925. Não se sabe exatamente a partir de quando ele começou a reunir essas peças, nem se tem uma comprovação histórica se realmente esse fato ocorreu. O que eu me lembro ainda, e isso é um testemunho ocular do fato, foi que uma grande organização, a primeira que nós tivemos aqui, ocorreu com o Monsenhor Natanael de Veras Alcântara, na década de 70, do século passado. Comecei a frequentar aqui, já havia o museu, então chamado de Museu Padre Gomes Leal, em homenagem ao padre que deu início à catequização dos índios coroados e foi capelão desses índios, não foi o primeiro pároco, foi capelão dos índios. Mas era um museu que ainda não tinha uma organização muito sistemática, ao contrário, tinha muitas peças acumuladas, tinham problemas de estrutura, porque o local não é apropriado. Então, após a morte do Monsenhor Natanael, era assumido o senhor Germiro Brochado Neves, em 1999, ocorreu uma primeira sistematização das peças desse museu, organizada pelo casal Mário e Elizabeth Cupelo, também membros da Academia Valenciana de Letras. E quando ocorreu a grande reforma, a grande restauração da igreja, no início agora do século XXI, é que foi feita a organização atual, diminuindo-se o número de peças do museu, guardando-se uma reserva técnica, que ainda estava muito acumulada, com muito material exposto. Então optou-se para se guardar uma parte desse material para exposições temporárias, que infelizmente ainda não estão ocorrendo até hoje em função da falta de um funcionário que possa organizar isso. Mas as peças que aqui estão expostas foram aquelas consideradas de maior importância,
ponto de vista histórico, do ponto de vista artístico, cultural e religioso. E reúne-se aqui muitos elementos da história da cidade de Valença, da Catedral, da Nossa Senhora da Glória e coisas curiosas. Estamos aqui, por exemplo, ao lado de uma vitrine que guarda o mecanismo do relógio primitivo das torres. Esse mecanismo foi retirado com a restauração e, como não conseguiram organizar a sua restauração, preferiram colocar aqui e colocar um outro mecanismo digital que hoje funciona também abaixo de uma das torres da igreja. E esse mecanismo aqui é curioso. Chama muita atenção das pessoas que vêm aqui, inclusive de crianças que visitam o nosso museu. Ele é dividido em duas partes principais. Essa parte que nós estamos aqui tem as peças, digamos, menos importantes, se é que se pode falar assim, de um museu. E no salão de lá, vamos ver depois, tem aquelas peças mais importantes, mais valiosas, com um sentido bem mais significativo, do ponto de vista histórico, do ponto de vista patrimonial. Peças litúrgicas e uma série de outras coisas que nós encontramos aqui. As placas, por exemplo, vamos ver depois aqui, que ficavam no corpo da igreja, com a restauração optou-se por trazê-las todas aqui para cima. Colocamos aqui no museu para ficar um conjunto, para que possam ser vistas esse conjunto. Estamos aqui ainda na primeira sala do museu, diante de um retrato que mostra Dom André Arcoverde, o bispo da Diocese de Valença, criado em 1925, inclusive próximo de completar o seu primeiro centenário. Dom André Arcoverde, curiosidade que poucos sabem, ele era sobrinho de Dom Joaquim Arcoverde, arcebispo do Rio de Janeiro e primeiro cardeal da América Latina. E a Diocese aqui guarda também outros quadros representativos dos seus bispos. Passaram aqui no decorrer desses quase 100 anos. E o museu também possui outros quadros que mostram os benfeitores, aqueles que criaram a Diocese, que contribuíram para a criação da Diocese, e alguns representando os párocos da Catedral Nossa Senhora da Glória. Esse sino se encontra aqui, fechadura, infelizmente. Segundo consta, ele tocou anunciando a independência do país e, alguns anos depois, a assinatura da Lei Áurea, da abolição da escravatura. Foi substituído pela construção das torres e o sino maior, hoje, que se encontra aqui na torre, foi fundido aqui em Valença mesmo. Aqui estamos diante da pintura do segundo pároco, a então Igreja Matriz Nossa Senhora da Glória, Padre Joaquim Viana das Chagas, o pároco de 1826 a 1865. E ele teve uma participação não apenas na vida religiosa, mas também na vida política da cidade muito grande, uma projeção muito grande do aspecto político. E ele vai levar adiante o processo de construção da Igreja Matriz, que foi iniciada pelo pároco anterior, curiosamente também o mesmo nome, Joaquim Cláudio de Mendonça. E esse é Joaquim Cláudio Viana das Chagas. Bom, gente, como o professor Raimundo falou, aqui a gente está perto de um quadro que é histórico para a nossa cidade. No século XIX, os padres exerciam um papel muito importante na sociedade. Eles, além de serem representantes da igreja, representantes do Estado, eles atuavam como uma espécie de mediadores e também fiadores em algumas questões políticas e até eleitorais. Vou dar um exemplo para vocês. Em vários casos, os padres eles eram chamados para testemunhar se aquela pessoa era realmente quem ela estava dizendo que era. Isso acontecia muito porque as pessoas moravam muito longe, então os padres eles exerciam muitos cargos influentes. Inclusive o padre Cláudio, como o professor Raimundo mesmo falou, ele teve uma importância muito grande na criação da Vila de Valença e depois na instalação da Câmara Municipal, depois na instalação da Santa Casa de Misericórdia de Valença. Então, naquela época, os padres eles exerciam uma função muito importante na sociedade imperial.
uma idealização do que teria sido a primeira missa de Gregório Valenciano, em 1803, lembrada ao padre Manuel Gomes Leal. Uma pintura evocativa, porque guarda, obviamente, a realidade, como teria ocorrido nessa primeira missa. Mas é uma idealização que está para a nossa cidade, guardadas as devidas proporções, obviamente, como a pintura da primeira missa do Brasil está para o país. Estamos aqui agora no segundo salão do museu, onde se encontram as peças mais importantes. Entre elas, aquela que é praticamente um sinal, um símbolo da população valenciana, que é a imagem primitiva de Nossa Senhora da Glória. Segundo consta, uma história não confirmada ainda por documentos históricos, teria vindo de Portugal, no século XIX, através da promessa que um português casado com uma índia teria feito em prol da cura do filho que se encontrava doente. A índia da cura do filho, ele mandou trazer essa imagem de Portugal. Essa é uma história que carece, infelizmente, de comprovação documental. Por isso eu prefiro sempre utilizar no condicional. Teria vindo de Portugal nessas circunstâncias. E além dessa imagem, nós encontramos aqui outras poucas até. O imaginário da catedral, o Museu da Catedral, é relativamente pequeno. As imagens mais importantes, como essa aqui, por exemplo, de madeira policromada, e algumas poucas imagens, ditas imagens de roca, imagens aquelas feitas para serem vestidas. À minha frente e atrás nós encontramos alguns armários com peças litúrgicas, peças que não estão sendo usadas mais na atualidade, ou então cálices e coisas que pertenceram a antigos párocos da catedral, esplendores, aqui atrás alguns ostensórios que não são em si valiosos em si, são em metal comum. Temos um ostensório maior no outro armário ali, que foi mandado fazer por Dom Rodolfo das Mercês de Oliveira Pena, o terceiro bispo da nossa diocese, por ocasião do segundo Congresso Eucarístico Diocesano na década de 1950. Temos mais adiante algumas pinturas como a que representa Francisco Pimentel, que é proprietário da Fazenda Santo Antônio do Paiol e foi um dos responsáveis pela construção de um dos altares laterais aqui da catedral, que era o altar dedicado ao Espírito Santo e atualmente é o altar de São José. E algumas peças interessantes, como aqui logo atrás da imagem Nossa Senhora da Glória, uma peça chamada Essa, que era uma espécie de catafalco, local onde se colocavam as urnas funerárias quando haviam missas ainda de corpo presente nas igrejas. E acima dessa peça, uma outra chamado esquife, que é utilizado 2 vezes por ano em procissões. Atualmente, já há 2 anos praticamente sem uso, sendo feitas procissões. Na Sexta-feira Santa, a procissão do Senhor Morto, no dia 14 de agosto, com a procissão da Nossa Senhora da Boa Morte, que antecede a grande procissão do dia 15 de agosto, que conduz essa imagem de Nossa Senhora da Glória pelas ruas da cidade, pelo menos pelo centro. Nós temos algumas imagens aqui atrás, como eu havia dito, em madeira policromada, infelizmente sem uma identificação. Não temos mais o livro de tombo do século XIX que poderia permitir a identificação, a origem dessas imagens, mas presume-se que todas elas sejam originárias do século XIX. E as imagens de roca, nós temos aqui 2 apenas, chamadas Senhor do Triunfo e Nossa Senhora das Dores, temos mais algumas lá no corpo da igreja, na Capela do Santíssimo, e um último armário, que eu havia dito no início, que para exposições temporárias, os paramentos que se encontram ali são paramentos antigos, anteriores ao Concílio Vaticano II, que não foram abolidos em si, mas acabaram caindo em desuso. Essa imagem aqui representativa de São Joaquim tem uma curiosidade, não temos ainda a confirmação a respeito. Ela se encontrava na Capela do Santíssimo e com a restauração foi trazida para cá, foi toda recuperada. Esse lado aqui totalmente destruído, o piso foi totalmente refeito. E um ex-aluno meu, do curso de História, visitando aqui o museu, ele comentou que provavelmente essa imagem é originária de Macau, em função das feições, principalmente orientais, do curso da imagem, e que essa imagem teria vindo de lá. Macau, uma antiga colônia portuguesa na China, presença portuguesa no Brasil, provavelmente essa imagem também
foi trazida de lá. Bom, gente, estamos chegando ao fim dessa visita aqui ao Museu da Catedral Nossa Senhora da Glória. Vocês puderam perceber que esse é um lugar realmente riquíssimo em história. Muitas coisas ainda precisam ser descobertas e catalogadas, mas é importante você vir e conhecer a história da nossa cidade, da nossa região e do nosso país. Eu quero agradecer ao professor Raimundo, mais uma vez, gentilmente nos atendendo. Nós vamos visitar outros espaços da região e eu quero dizer para você, ele tem um canal chamado Valença em Histórias. Eu vou deixar o link do canal deles aqui para você poder seguir também lá. Ele tem histórias muito interessantes sobre a cidade de Valença. Quem quiser vir conhecer o museu deve entrar em contato com a Secretaria da Igreja, porque com essa questão de pandemia está com alguns horários regulados. Então, entra em contato, verifica direitinho a disponibilidade e vem aqui conhecer esse museu. A visitação é gratuita e é disponível a todo mundo. Então, muito obrigado. Não esqueça de curtir a nossa página, se inscrever no canal e deixar os seus comentários. Um forte abraço.